Um outro assunto, um assunto preocupante, porque o estado de Pernambuco registrou a primeira morte por gripe H3N2 e a Paraíba confirmou a circulação do vírus causador da doença. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Simon Cavalcante. Vamos conversar com ele então. Boa noite, Simon. Oi, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, né? Na verdade, essa notícia meio que já era aguardada, porque a gente viu que realmente o país está sendo tomado por esse surto de gripe. Mais de 10 estados já confirmaram aí a transmissão comunitária, ou seja, o que indica que o vírus está circulando mesmo em cada estado. E aí o vizinho estado de Pernambuco já tinha essa transmissão comunitária e confirmou aí a primeira morte provocada pela doença, né? Trata-se de um paciente de 46 anos que tinha doença renal crônica, né? E terminou morrendo por conta dessa gripe, né? E já são 10 mortes em todo o país, Pernambuco, Bahia, Alagoas e também no Rio de Janeiro. Então são esses os estados aí que já registraram morte. E hoje a Secretaria Estadual de Saúde confirmou aqui 13 casos, né? São 17 notificados e 13 confirmados. E aí gera uma preocupação da sociedade. Quando a gente fala de vírus, né, de gripe, a gente sabe que é uma doença que pode ser evitável. A gente tem como se prevenir. Então, por isso, a gente pediu para o infectologista Dr. Fernando Chagas dar algumas dicas de como é que a gente pode evitar, né, contrair esse vírus da gripe. Casos de gripe provocados pela influenza, né? A variante H3N2, a Darwin, que provavelmente surgiu na Austrália e está se espalhando agora por todo o país. Parece muito com a Covid, difícil diferenciar, né? Claro, não há perda de paladar e olfato. E outra característica é que na gripe, geralmente os sinais e sintomas mais graves já aparecem nos primeiros dias, né? Diferente da Covid-19, que você só vai ter sinais de gravidade no 7º, 8º dia em diante. Então, ao perceber tosse, coriza, ao sofrer com dor de cabeça, com febre, com moleza, pensar também na possibilidade de ser gripe. É importante usar máscara até mesmo dentro de casa, se você estiver doente, para evitar passar para as outras pessoas. Separar talheres, copos e pratos, evitar toque de mão, lembrar e higienizar as mãos para a gente não estar transmitindo também esse vírus aí, provocando um verdadeiro surto aqui em nosso estado. Vamos voltar a nos cuidar e evitar que essa doença se espalhe. Bom, para a gente entender melhor o que é essa doença, o que é que está sendo feito aqui no estado, né? A gente vai conversar agora com o Dr. Geraldo Medeiros, que é o secretário estadual de saúde. Dr. Geraldo, bom, infelizmente, como a gente falou, meio que já era esperado, né? Já que todos os estados vêm registrando esses casos. Então, vocês confirmaram aqui os primeiros, são 13 confirmados. Mas qual é o panorama que esses primeiros dados trazem aqui em relação a essa influenza na Paraíba? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Linda, aos que nos assistem. É um vírus que já é conhecido, o H3N2, né? Uma variante foi identificada na Austrália, na cidade de Darwin, e que surge num mês diferente. Habitualmente essas viroses surgem no mês de maio, no período de inverno, mas em função da utilização da máscara, do distanciamento físico, da higiene pessoal que se adotou ao longo dessa pandemia, isso tem retardado, além do aspecto de que não houve uma adesão suficiente à campanha nacional de vacinação contra a gripe, apesar da Paraíba ter tido um dos maiores índices de adesão, de 86,1%, mas esse vírus está surgindo agora no mês de dezembro. Foram identificadas 13 variantes, o restante dessas variantes serão enviadas para a Fiocruz, no sentido de definir o N, que é um tipo de proteína, a neuraminidase, e com essa convicção nós estamos aí alertando a população. Não há motivo para se apavorar, mas a utilização da máscara, a lavagem das mãos, a utilização do álcool em gel e o distanciamento físico permitem você evitar se contaminar. A população fragilizada de idosos, crianças e pessoas que têm doenças associadas ou imunossupressão é a população mais vulnerável que corre risco de morte, às vezes, infelizmente. Secretário, todos esses casos são daqui de João Pessoa, né? Mas não necessariamente a gripe está se concentrando aqui, já que a gente sabe que tem uma circulação normal de pessoas e que provavelmente já deva ter outros casos também pelo interior do estado. Com certeza já há circulação comunitária no estado, né? Nós temos vários estados já com epidemia, que nós diríamos que é o surgimento de alguns casos. A tendência é aumentar para surto e
futuramente a possibilidade de epidemia depende da população vulnerável que existe em todo o estado. Nós temos um fator positivo na Paraíba, que nós alcançamos um índice de adesão da campanha de vacinação da gripe de 86%, e se inibe um pouco, apesar de que esse vírus não responde à vacina que nós recebemos em abril de 2021. Bom, é justamente sobre isso que eu ia perguntar ao senhor, né? Como é que fica essa questão da vacinação? A gente sabe que muita gente terminou não aderindo, como o senhor mesmo falou, mas ao mesmo tempo essa vacina não protege contra essa variante. O que é que o Estado pode fazer, então, para tentar frear esse número de casos? Apenas alertar a população sobre os meios de prevenção que já foram citados, desde que a produção dessa vacina com a composição dessa variante Darwin só ocorrerá a partir do mês de janeiro, e essas vacinas só serão entregues provavelmente no mês de abril para ser distribuída com a população. Então, até lá, nós temos de ter essas cautelas de meios de prevenção e, principalmente, essa população de risco, ter esse cuidado para evitar se contaminar. Secretário, bom, desde quando veio essa notícia, né, desse surto, também muita gente fica se preocupando se isso pode se refletir também em restrições, ou seja, em decretos que venham a diminuir a circulação de pessoas, até para controlar as duas doenças, né, a gripe e também a da Covid. Ou seja, existe essa possibilidade da influenciar também nesses decretos? Não existe essa possibilidade de mais medidas restritivas, apenas as pessoas devem se orientar por todos esses meios de prevenção que todos já conhecem, no sentido de não se contaminarem, desde que esse vírus tem um alto poder de propagação entre as pessoas. E aqui no Rio Grande do Norte, com o Carnatal, foi o grande fator desencadeador dessa gripe, e é por isso que nós estamos recomendando nesse período de Natal e Ano e férias que não hajam grandes eventos no sentido de promover essa disseminação do vírus. Tá certo, secretário, muito obrigado por trazer essas informações. A gente vai estar acompanhando, né, esses números aqui na Paraíba e torcendo para que a gente consiga controlar essa doença. Então, mais do que nunca, a máscara que se torna indispensável, né, para a gente evitar as duas doenças, álcool em gel, enfim, todos aqueles cuidados que a gente já conhece vai servir para evitar essas duas doenças. Linda, é com você aí no estúdio. Ok, Simon, obrigada pelas informações, boa noite aí para você. E olha, mais um dia sem novos dados de atualização